Olá, meu nome é Ana Paula e eu faço parte do grupo 5, junto com meus colegas Luiz, Marcos e Silvia. Nós vamos falar sobre a analítica da tradução e as tendências deformadoras de Antoine Berman. Segundo Berman, existe um sistema de deformação dos textos que opera em toda a tradução, seja de forma consciente ou inconsciente. Ele propõe, então, analisar esse sistema de deformação e chama essa análise de analítica da tradução. Ela é analítica em dois sentidos, o cartesiano, porque ele propõe a divisão em partes para depois analisar cada uma delas, mas também no sentido psicanalítico, já que boa parte do sistema de deformação opera no inconsciente do tradutor. Segundo ele, existem forças que atuam sobre o tradutor e desviam a tradução do seu verdadeiro objetivo. Todo tradutor estaria então exposto a essas forças, e ele explica que elas fazem parte do próprio ser tradutor. É uma ilusão achar que algum tradutor possa se livrar dessas forças só por tornar elas conscientes. A única forma de neutralizar essas forças deformadoras seria fazendo essa análise que ele propõe. E essa análise de Berman se limita ao domínio da prosa literária, romance, ensaio, cartas, por dois motivos: por Berman ter mais experiência nessa área e também porque ele considera que essa área da tradução, até esse trabalho dele, foi muito negligenciada. Além disso, ele diz que as grandes obras de prosa literária existem uma certa informidade que decorre do uso de uma grande quantidade de línguas contidas em uma só língua. Elas se caracterizam por um certo escrever mal, um certo não controle da escrita. Mas esse escrever mal é também a sua própria riqueza, porque está relacionado a essa enormidade de massa linguística que o prosador concentre na sua obra, o que não acontece, por exemplo, na poesia. Por isso que é mais fácil perceber quando uma tradução de um poema massacra um poema, do que quando a tradução de um romance massacra um romance. Agora eu passo a palavra para minha colega Silvia. Para ilustrar e analisar a teoria a qual nos debruçamos de Antoine Berman em A Tradução e a Letra, ou O Albergue do Longínquo, traduzida por Torres, Furlan e Guerrini, escolhemos a tradução de Os 120 Dias de Sodoma, de autoria de Marquês de Sade, publicada pela Penguin Companhia das Letras. O público-alvo de nossa pesquisa são os estudantes de letras estrangeiras e futuros pesquisadores de estudos da tradução. Rosa Freire de Aguiar não é escritora, sequer acadêmica, porém é uma tradutora com vasta experiência, já que traduziu mais de 100 obras literárias e de ciências humanas, do francês, do espanhol e do italiano. É uma tradutora profissional, formada em jornalismo. Para análise da tradução, utilizamos o paratexto Nota da Tradutora constante do livro. É a partir da nota da tradutora que analisamos as escolhas feitas por ela, a fim de inferir a ocorrência ou não do que Berman nomeia de tendência deformadora, ou tendências deformadoras. Na nota da tradutora, Rosa Freire de Aguiar, nas duas primeiras páginas, contextualiza um manuscrito do século XVIII e, em seguida, nas demais 4 páginas, ela aponta as escolhas feitas no processo de tradução e seus porquês. Cito a tradutora, abre aspas, a pontuação segue a da edição original. A ordenação dos parágrafos, por vezes muito longos, foi conservada, abrindo-se com travessão os diálogos da estrutura narrativa. Fim de citação. Este trecho parece evidenciar que a tradutora evita, no mínimo, 2 tendências deformadoras, como a destruição do ritmo e a racionalização. A tradutora ainda afirma, abre aspas, transpor um texto do século XVIII sobre libertinagem supõe adaptá-lo ao léxico da língua portuguesa usado na mesma época. Para tanto, a fim de evitar anacronismos linguísticos e evitar também abandonar o vocábulo libertino, ela utiliza obras contemporâneas à obra traduzida, ou seja, as obras de escritores portugueses Bocage e Antônio Lobo de Carvalho. Ela utiliza também como obra auxiliar alguns dicionários do século XVIII. Por fim, a tradução de Rosa Freire de Aguiar, conscientemente ou não, parece evitar algumas tendências deformadoras e apontadas por Berman, uma vez que ela traduz literalmente quando assim mostra o estrangeiro. Olá, vou falar rapidamente sobre clarificação segundo Berman. A clarificação ela é inerente à tradução na medida que todo ato de traduzir é explicitante. Como o próprio nome da palavra diz, clarificar visa tornar claro, definir o indefinido, seja das palavras ou dos sentidos. O que se tem que tomar cuidado é que, por vezes, essa clarificação ela desrespeita a letra do original.
Ou seja, ela tornou claro aquilo que não é e não quer ser claro. Em outras palavras, ela explicitou o que o autor apenas sugeriu ou insinuou. Podemos citar aqui para um exemplo da tradução do Shakespeare, de Macbeth, da tradutora Bárbara Eliodora, em que ela traduziu a frase "Os anjos brilham apesar de Lúcifer", sendo que no original é apenas "Angels are bright still". Acho que fica fácil perceber que essa parte que ficou apenas insinuada, oculta no texto do Shakespeare, ela tornou claro. Talvez não fosse essa a intenção do autor. Bom, espero que tenha sido compreendido. Agora passo a palavra para os meus colegas. Abraço. Olá, meu nome é Marcos e eu vou falar sobre alongamento, uma das 13 tendências deformadoras apontadas por Bergman no processo tradutório. Antoine Bergman afirma que toda tradução é tendencialmente mais longa do que a original. Uma das razões para isso é a clarificação e a racionalização, que, consequentemente, produz o alongamento do que está sendo traduzido. O alongamento como tendência deformadora se dá praticamente em todas as línguas para as quais se traduz, e é inerente ao processo tradutório. A racionalização e a clarificação exigem um alongamento, um desdobramento do que está no original dobrado, que, segundo Bergman, implica numa possível alteração do ritmo do texto. Geralmente, o alongamento ocorre quando o tradutor, com o intuito de ordenar as frases e respeitar as convenções gramaticais, aumenta o texto, acrescenta palavras para dar um sentido que julga mais adequado, o que necessariamente não significa que essa prática venha auxiliar na explicação ou esclarecer o texto traduzido. Frequentemente, se observa o que é chamado de alongamento estéril, um aumento na quantidade de palavras em relação ao texto de fonte. Segundo Bergman, tal interferência viria a prejudicar a qualidade literária do texto. Bom, espero ter sido bem sucinto e respondido a questão.